Tá aparecendo. E como que eu escutei você falar? Você consegue desativar o microfone dos outros professores? Pelo celular, não. Deixa eu ver. Tá tudo escuro aqui. Deixa a tela mais clara. Já desativei de algumas pessoas, tá? Então, vamos lá. Bom dia a todos. Estamos hoje em mais uma formação com professores de arte, né, na nossa TPC de formação continuada. Sejam todos muito bem-vindos. Uma grande saudade, né, bate do presencial, mas acho que a gente está bem unido dessa forma e a gente vai ter um dia muito produtivo. Que hoje eu convidei uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa muito competente, que eu já conheço há um tempo, porque nós já estudamos juntas. Quem é de algum tempo aí já do estado, sabe que a gente fez Rede For, né? Há alguns anos de formação, e a Marina era uma das minhas, da minha equipe. Né? A gente era colega de equipe e a gente estudou bastante junto e eu sei da competência. Hoje estamos juntas na diretoria de ensino, ela está como supervisora de ensino, né? E ela tem formação em teatro. Eu não vou apresentá-la muito porque eu sei que ela mesma vai fazer isso, tá? Então seja muito bem-vinda, para mim é uma honra estar com você e sei que tudo que você vai nos dizer hoje é de muita valia, tá bom, minha querida? Então, o que você for precisando de mim, você pode falar que a gente juntas vamos conduzir a reunião, tá bom? Grande beijo. Eu vou desabilitar. Muito obrigada, Claudinha. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de estar trocando experiências. Eu acho isso fundamental. O ATPC hoje eu tomei a liberdade para não focar em teoria, porque teoria nós temos muito também, e para a gente fazer essa troca de experiência na prática, né? Que eu acredito que seja a grande dificuldade. A linguagem que a Claudinha me convidou é a parte teatral, que eu sou apaixonada e que já trabalho há bastante tempo. E eu gostaria de estar trocando um pouquinho essas figurinhas. Também gostaria de ouvir um pouco de cada um de vocês, para a gente deixar um pouco mais leve, né? Esse ATPC é um momento bem gostoso. Um bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, junto com vocês. Eu vou estar apresentando a tela. Vocês estão vendo? Claudinha, você habilita o som para me dar um feedback? Sim. Sim, estamos vendo. Tá jóia. O ATPC eu trouxe a parte prática mesmo, né, em sala de aula, o teatro e educação. Minha formação foi em arte, mas também em pedagogia, e eu tenho algumas especializações, a Rede For, junto com a Claudinha, né, alguns colegas aqui também que faziam parte da nossa equipe, educação especial e gestão escolar. Além dessa parte que a Claudinha já comentou, que eu atualmente estou como supervisora de ensino, designada, mas meu cargo é de diretor de escola, faço parte também do sindicato da UDEMO, e estou dando aulas de teatro na Fundação São Pedro. Na parte teatral, eu tenho bastante experiência, já faz mais de 20 anos, com cursos livres. O primeiro curso livre que eu fiz, inclusive, foi em cima de teatro pedagógico, que foi a minha parte na qual eu me apaixonei, né? Na verdade, a professora de educação artística que viu essa habilidade, essa inteligência múltipla, e acabou me incentivando nessa área.
por isso é tão importante o professor de arte estar desenvolvendo todas as áreas, porque a arte, na verdade, é inerente ao ser humano, né? Então, eu trabalhei com prefeituras de Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, inclusive com contratos, escolas particulares. No caso, o tema, eu trabalhei bastante tempo, né, em Amparo. Na rede estadual, eu trabalhei 10 anos em arte, com 2 cargos. Depois eu pedi para estar saindo por conta do ingresso como diretora. E voluntariado, eu fiz bastante em APA, em ONG de deficientes físicos. A gente conseguiu, inclusive, um prêmio de incentivo com a Lei Rouanet, que foi muito bacana, montando uma companhia de teatro para deficiente físico. Enfim, o teatro é minha grande paixão, né? E nunca deixei, abandonei, e tento levar em conjunto com a minha profissão. Eu trouxe algumas perguntas que eu pensei, a princípio, para trazer um norte para o ATPC, né? Eu acredito que sejam algumas angústias do professor de arte, porque a grande maioria dos professores de arte não tem formação específica no teatro. E mesmo a nossa faculdade, quando traz a linguagem, acaba não abordando muito o assunto. Na verdade, é uma dificuldade que eu também encontrei na minha graduação. E eu tive que ir atrás, né, na parte externa, para conseguir complementar. E aí, algumas perguntas que eu trago, né, no teatro. O que, como, quando, teatro, mesmo sem informação específica, eu digo, é possível. Mesmo com timidez, mesmo sem dominar a linguagem, dá para trabalhar o teatro. Mas como? Na verdade, se a gente passa a bola para os alunos, se a gente consegue trazer com que os alunos venham desenvolver e disponibilizar a sua criatividade, então acontece. E é gratificante, é mágico, realmente. Porque a linguagem em si, ela traz todas as outras juntos, e a arte, ela acaba sendo inerente ao ser humano. Então, todas as pessoas se identificam com a arte. E no teatro não é diferente. Eu até peço desculpas um pouquinho nervosismo, mas é que eu estou com um slide aqui na minha frente e eu não vejo o rostinho de vocês. Só o slide que eu estou compartilhando. Tá um pouco estranho, né? Meio vazio, assim. Aí até peço, se vocês quiserem estar comentando, para a gente poder estar deixando um pouco mais solto e a gente ter uma devolutiva. Então, aí eu pergunto, mas como dar aula? Essa linguagem, se eu não domino, né? Como que eu posso estar fazendo essa aula se eu realmente me sinto receosa em trabalhar esse assunto? Eu vou além, acho que o professor ele precisa, como Paulo Freire nos traz, tá sempre se formando e se autoformando, pesquisando, buscando. E através dessa busca, o professor se colocar como mediador em propostas, em desafios. Os alunos, num todo, sem definições de faixa etária, eles amam o desafio. Eles amam também a disciplina, as regras, e isso o jogo traz muito. Quando? Agora. Mesmo agora, é possível a gente estar trabalhando o teatro. Aliás, principalmente em pandemia, porque a gente precisou se reinventar da forma tecnológica e a gente consegue trazer proposições para os alunos em época de pandemia, que o celular nos ajuda e nos traz um resultado muito legal. Acredito que muitos de vocês já estejam desenvolvendo dessa forma, e os alunos acabam compartilhando muitas criações bem interessantes. E nas diferentes idades, isso é possível, tá bom? Mas se eu tenho vergonha em atuar, como ensinar? Bom,
Na verdade, você não precisa atuar, né? A gente só precisa trazer as propostas para os alunos, que os alunos trazem os resultados. E, no real, como eu posso propor aos alunos a linguagem teatral? Eu vou estar falando mais à frente a divisão das faixas etárias, inclusive, e as propostas no concreto, como a gente pode estar desenvolvendo. Mas já deixando um pouquinho, os pequenos, eles são diferentes, porque até a parte da abstração é ainda algo complicado, né? A parte simbólica. Então, a gente pode trabalhar muito a parte da imitação. Eles amam imitar. Aliás, é imitando que eles acabam aprendendo. A palavra-chave de tudo isso na parte teatral é o jogo. Inclusive, pessoal, eu deixo claro que o jogo ele é mais importante, né? O processo do teatro, ele acaba sendo muito mais importante do que as apresentações finais. Todo mundo espera, claro, as apresentações são muito importantes até para o trabalho da autoestima, mas o que é mais importante no teatro são os jogos, é a construção, né? É o processo ele vai além. Eu trouxe uma citação que eu acho fantástica, porque aí a gente consegue estar vendo tudo que o teatro pode estar desenvolvendo na escola. O teatro na escola é uma forma de inovação, principalmente em sentido de aprendizagem e desenvolvimento dos discentes. O teatro na escola oferece a oportunidade ao docente de verificar, de forma mais ampla, os níveis de evolução dos discentes em socialização, porque através dos jogos eles precisam estar em cooperação, eles precisam estar em conjunto, em coordenação, em criatividade, em vocabulário, em memorização, percepção, imaginação e a construção da verdadeira cidadania. Eu vou além. Já que o teatro imita a vida, nós podemos desenvolver todos os temas, né? Todos os assuntos. E pós-jogos, as oficinas que a gente pode estar desenvolvendo, é muito importante estar fazendo com eles a roda de conversa. E com a roda de conversa, está ouvindo cada um, e cada um trazendo o seu senso crítico à tona. E aí eu trago também, essa citação é da Tânia Carlos Lopes, que é uma professora gigante que trabalha em teatro na escola, e eu trouxe também a citação que temos a arte para que a verdade não nos destrua, do Nietzsche, porque, na verdade, é exatamente isso, vem de encontro ao que eu falei, né? A arte, ela é inerente ao ser humano, e por isso todos nós nos identificamos pelo menos com uma linguagem artística. Quem não gosta de cinema, quem não gosta de assistir filme, quem não gosta de ouvir música, e o teatro ele acaba reunindo todas essas linguagens também. Marina. Oi? Para você descansar um pouquinho, tomar uma água, eu quero contar para todos o que você acabou de dizer. Eu vi ontem. Vou deixar o nome, só para vocês ficarem no suspense. Que não me mandou, mas a gente fica sabendo por outros PCNPs, por coordenadores, tudo que vocês fazem de bonito na escola, que às vezes vocês não contam. Mas uma professora mandou um videozinho para os alunos, tá, de como que eles fariam. Ela não atuou, ela só mandou a proposta. E ainda eu falei, eu fiquei muito curiosa para ver essa proposta, ou para ver o que os alunos fizeram. E já começou a acontecer. E ontem eu dei muita risada já com alguns alunos o que eles fizeram. Depois, se a gente até tiver um tempinho, seria legal. É a Cleide. A Cleide ontem pegou 2 colheres, uma colher maior, uma menor, fez uma brincadeira com a colher e pediu para que eles inventassem uma historinha. Né, Cleide? Você tá aí que eu sei. E depois você conta um pouquinho para nós. E ela mandou essa proposta. Olha, vocês vão pegar alguns objetos e vão criar uma situação, vocês vão criar uma historinha usando os objetos. E já saiu umas coisas muito bonitinhas, né? Eles já inventaram história, eles já buscaram
Já colocaram, por exemplo, no mamão, eles já colocaram uma carinha e uma mão conversando com o ovo, e aí foi, sabe? Uma coisa muito simples, mas eu acho que objetos inanimados, né? então, né? Tá muito legal. O que eu quis dizer sobre a proposta que você disse. Às vezes a gente não atua, às vezes a gente não tem essa experiência, mas a gente vai fazer com que a criança faça isso, né? E isso é muito gratificante e para eles isso é muito importante, né? Esse desenvolvimento, essa habilidade, né? De escolher, de criar história, né? Tudo isso eu acho que engloba numa habilidade muito legal, certo? Então, eu fiz isso para você dar uma descansadinha, tá? E para ir também complementando com o que eu tenho visto dos nossos professores, tá bom? Obrigada, Claudinha. É isso mesmo. Eu acho que essa troca de experiências é o que faz a gente nos agrega ainda mais experiências, nos agrega ainda mais possibilidades. E aí, se os professores tiverem também para complementar, eu acabei de lembrar em um jogo que, inclusive, eu começo na introdução de teatro por conta dos objetos, né, animação de objetos, e transformar um objeto simples, exemplo, uma cadeira, e você transformar em algo que não seja cadeira. Eles podem fazer tudo, menos utilizar a cadeira para ser cadeira. E aí você faz a brincadeira e propõe para os alunos mandarem vídeos de, no máximo, por exemplo, 30 segundos. E aí você vai ver as possibilidades, a cadeira que se transforma, exemplo, numa espaçonave, numa vassoura, num tênis. A cadeira se transformar em um tênis. A criatividade da criançada é ilimitada. Na verdade, a gente só tem a aprender com eles. Isso é muito legal de dar aula de teatro, né? Porque você aprende muito mais até do que você ensina. O interessante de dar aula de teatro é que nós somos propositores, na verdade, né? Mediadores. A gente lança a proposta, né? Joga água e as florzinhas desabrocham e trazem os resultados que são formidáveis, né? Então, esse jogo, inclusive, eu brinco com eles, que é uma maneira de avaliar a criatividade dos alunos. Então, quanto mais diferente for a ideia que eles trazem da cadeira, mais interessante. E muitas vezes eles colocam várias opções, né? E isso faz com que a aula fique bem gostosa. Como eu falei, depois de todo jogo, é interessante estar conversando com eles e ter a autoavaliação. Muitas vezes tem criança que trava, que não quer se disponibilizar lá na frente, tem vergonha. Eu não posso forçar, né? Eu tenho que conquistar esse aluno para participar. E se ele não quer, eu tenho que preservar essa autonomia. Como eu disse, no teatro, a gente tem várias possibilidades. O aluno ele não precisa estar na atuação, ele pode estar na parte da cenografia, na parte da escrita, das ideias, do diretor-geral para compor as cenas, ele pode pensar no figurino, ele pode estar pensando na música, sonoplastia, porque os efeitos sonoros são muito importantes. Muitas vezes no teatro e na escola a gente esquece, mas a música é excepcional. E aí a ideia, por exemplo, da música romântica para um casalzinho é aquela música de suspense. Se não tiver a música, eles não vão ter um susto, a reação desejada que a gente queira, né? Então, toda essa parte, por que eu comento, né? O teatro é o encontro do sonho, da arte e da vida, né? Ela reúne todas as linguagens. Então, eu não preciso estar habilitada e nem... porque se eu jogar a proposta para os alunos e a gente ter essas divisões, aí flui-se muito bem. A gente realmente só tem a acrescentar. Eu vou voltar a apresentar. Eu queria tanto que alguém apresentasse para mim, porque eu não vejo as reações. É muito estranho, sabe? Mas vamos lá. Eu gosto de gente, né? Teatro, imagina. Aí vai apresentar, fica mal estranho. Parece que eu estou falando sozinha, ensaiando aqui, né?
E aí são vários objetivos da aula de teatro, né? Voltando um pouquinho nessa parte, mas eu gostaria de ressaltar que o teatro, ele realmente salva, e eu tenho algumas experiências que comprovam essa situação de trabalhar, por exemplo, no Senac, com crianças de vulnerabilidade social, e a gente sabe que existem terapias, é o psicodrama de Moreno, que consegue fazer com que o adolescente, a criança, o adulto, revivendo, né, algumas situações, ele consegue se livrar de traumas, de problemas, além de trabalhar a autoestima. É fantástico. Realmente o teatro, a arte como um toda, ela tem um aspecto terapêutico, ela pode salvar o ser humano, né? Eu acredito que todo mundo aqui acredita, né, na mesma coisa que eu, senão não teria feito essa mesma formação. São imensas essas possibilidades. E o trabalho em grupo colaborativo é o que faz com que a mágica aconteça, principalmente em sala de aula. Se a gente não trabalhar em grupos, a gente não consegue estar desenvolvendo tudo que a gente gostaria. Porque tem realmente aquele aluno que não vai querer atuar, né? Mas ele é super criativo, ele tem umas ideias, umas sacadas fantásticas, e ele pode ser o cara que escreveu a ideia para o grupo atuar. E mesmo que não haja atuação, eu posso estar, como a Claudinha falou, dando vida a objetos, o mesmo cachorro, enfim, e aí fazendo a arte do teatro acontecer. O objetivo principal que eu digo no teatro, além do desenvolvimento cultural, artístico, social, mas desenvolve a crítica e a autocrítica, principalmente nessas rodas de conversa pós-jogos, né? De você ouvir onde você poderia melhorar, vamos criticar construtivamente o grupo, e sociabilizando o indivíduo, isso realmente faz com que a mágica aconteça. Existem vários outros benefícios, realmente melhora a qualidade de vida de quem pratica, ajuda na criatividade, na autonomia, no improviso, no interrelacionamento grupal. Eu não vou ficar muito em cima disso, mas a gente no teatro, a gente trabalha o corpo, a gente trabalha a alma, a gente trabalha a voz, a gente trabalha a música, a gente trabalha o conceito global mesmo, né? A persistência, a flexibilidade, a curiosidade, e tudo isso através do quê? Dos jogos. Os jogos, o ser humano, ele tem a capacidade de brincar mesmo depois de adulto. A gente fala brincadeira para os pequenininhos e para os mais velhos, para não se sentirem, né, infantilizados, a gente fala o jogo. O jogo, você encontra em larga escala, através do Google, mas tem muitas bibliografias que a gente pode estar encontrando desde a parte recreacional, que dá para a gente estar desenvolvendo teatro, por exemplo, o fichário da Viola Spolin também, dos jogos teatrais, são, nossa, muitos jogos bem interessantes que a gente pode estar utilizando. E aí eu vou para a parte prática mesmo, nos diferentes faixas etárias, né? Eu coloquei duas fotinhas, uma fotinha aí, são fantoches de caixa de leite, o fundo é de papelão, são todos os materiais que tinham na escola, a caixa de papelão era da merenda, caixinha de leite foi a única coisa que eles trouxeram, o sulfite a gente conseguiu, guache também, enfim, a gente pode conseguir fazer do nada, né? E os alunos em casa, mais ainda, porque eles podem transformar o lixo, o objeto, em objetos cênicos, né? Em teatro mesmo. Claudinha, gostaria de estar comentando alguma coisa? Marina, nós disponibilizamos esses dias no nosso grupo em PDF. Quem não viu ainda, né? É só procurar lá na mídia e nos documentos que a gente disponibilizou o livro dos Jogos Teatrais de Viola Spolin. Nossa, fantástico. Ele é uma bíblia, gente. Ele é enorme, assim. Tudo isso são fichas. Cada folhinha dessa vem um jogo diferente, para a idade, variações. É muito bacana.
É muito bacana. E através da brincadeira, do lúdico, a gente ensina tudo, cidadania, a gente ensina criatividade, autonomia, criticidade, isso é muito legal, além deles se apaixonarem. Eu vou dar alguns exemplos práticos de jogos nas diferentes faixas etárias, para a gente também fazer essa troca. Eu vou tentar falar não tão demorado, porque a última parte da minha apresentação vai ser justamente essa troca de experiência com vocês. Então, eu gostaria de ouvir de vocês também, porque... Quantos anos tem a Didi, mais ou menos? Meu filho. Oi? Uns 5 anos. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Não era aqui, eu achei que era uma pergunta específica para cá. Vamos lá, então, vou continuar a apresentação. Já desabilitei o som. Tudo certo, pode ir. Normal, acontece. Então, como eu falei, os jogos teatrais é a base para o teatro. Sempre comece com eles, cative seus alunos também, é uma regra bem bacana, porque se você não cativar, ele não vai estar desenvolvendo, você vai ter que quebrar essa inibição, e a gente consegue quebrar isso através dos jogos. Então, existem muitos jogos, por exemplo, o Nó Humano, né, que você tira as cadeiras, aí todo mundo coloca... Mas como que eu vou fazer jogos agora com pandemia, né? Você precisa de gente, tá junto. São propostas que a gente vai estar desenvolvendo e enviando para eles e pedindo esses resultados através de vídeos mesmo. Quando voltar, né? Espero que ano seguinte, pós-vacina e tudo mais, aí a gente consegue estar desenvolvendo ainda mais essa parte do corpo a corpo, né? Uma coisa muito legal do teatro é que a gente consegue parceria, a gente consegue a interdisciplinariedade. E aí, como foco, o teatro é uma linguagem, né, específica, a gente pode estar trabalhando muito a língua portuguesa, principalmente, né, a leitura, a escrita, a interpretação textual, e aí a gente vai de encontro, inclusive, na parte de recuperação, na parte de ajuda mesmo, em todas as competências que a gente é tanto exigidos, né? Se a gente conseguir a parceria com colegas, com professores, se a gente se colocar à disposição, porque o teatro, como ele imita a vida, qualquer assunto é assunto, né? E fazendo projetos escolares, nossa, aí ganha força. Porque cá entre nós, 2 aulinhas de arte é muito pouco, né? Então, se a gente consegue essa união, acaba facilitando bastante. Eu, especificamente, nem colocaria para a gente trabalhar a teoria em sala de aula, porque o tempo é muito pequeno. Como que eu vou estar trabalhando Stanislavski ou teoria bretiniana com os alunos? Eu até posso falar que, por exemplo, o choro é diferente no contexto histórico. Antigamente chorava pensando na morte de um familiar ou de um animalzinho, aí o Stanislavski vem com o laboratório do personagem, de você viver realmente o personagem. Você até pode instigar o aluno, porque muitas vezes eles vão te procurar, eles vão querer saber mais. E isso é fundamental, né? Atiçar a curiosidade. E a gente tem que estar sempre buscando mais assuntos para estar trazendo para eles. Aí eu dividi para as diferentes faixas etárias como que a gente pode estar trazendo propostas voltadas no real e como eu posso propor essas aulas. A gente precisa, ao começo de conversa, né, todo docente precisa se reinventar, ainda mais sendo professor de arte, né? A gente tem que ser um pouquinho maluco aí e brincar com eles também, estar aberto para as mudanças, criar, inventar, se adaptar, porque muitas atividades que vêm, inclusive, né, propostas pelo Estado, não são muito legais e não fazem parte do contexto real daquela sala. Então, eu preciso me adaptar, eu preciso buscar outros jogos que são foco, que podem variar, mas que os objetivos acabam sendo os mesmos. Eu fazia isso direto. Bom dia, Rê.
e mudava realmente as aulas, as propostas, ou ampliava, modificava para que houvesse esse interesse. Anos iniciais. Como trabalhar teatro nos anos iniciais? Até depois gostaria de estar ouvindo vocês, né, professores dos anos iniciais, que já desenvolveram trabalhos com os pequenininhos em teatro. Eu gosto muito da Maria Clara Machado, inclusive os jogos que elas trazem, as imitações, o jogo do espelho, o cotidiano, né, a mímica, a pantomima, da gente trabalhar com os pequenininhos é muito legal, e eles se deliciam. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na parte do texto, que aí a gente até consegue desenvolver como professor, no ler e escrever, da escrita, da ideia, mas a gente tem que tomar cuidado com os personagens, né, escolhas de personagens, porque as crianças, os pequenininhos principalmente, eles podem se melindrar, a gente pode, na verdade, destruir, não construir, se a gente não tiver o cuidado, o olhar cuidadoso para todos eles. Tentar, inclusive, desenvolver falas mais ou menos do mesmo tamanho para todos. Exemplo, eu fiz essa peça que está no fundo, eu misturei a Arca de Noé e Saltimbancos. Então, virou Saltimbancos de Noé. Todos os personagens tinham uma musiquinha, todos os personagens tinham mais ou menos a mesma quantidade de falas, e aí a gente não teve problema, todos ficaram muito felizes. E a gente precisa se recriar mesmo, né? A gente tem que ser, inclusive, autores, né? Eu coloquei autores que dá para ser utilizados. Naquele material do Ler e Escrever, existem muitas fábulas, existem contos de fada. A gente pode pedir para eles procurarem folclore, e eles podem estar desenvolvendo esquetes teatrais. O que seria esquete? Aquela peça de teatro bem curtinha, né? E está apresentando para todo mundo. Isso no presencial. E no remoto, eles podem estar utilizando a ajuda dos pais, a contação de histórias, né? Que acaba surgindo coisas bem interessantes. Aí eu queria parar um pouquinho e ouvir de vocês essa troca em relação a anos iniciais, o que vocês poderiam estar trazendo para a gente. Eu não vou resistir, vou ter que falar. E depois eu vou dar, lógico, o espaço para todos. Mas eu não sei se vocês já assistiram um vídeo que chama Divas no Divã. É um vídeo antigo já. E ela conta uma experiência dela na escola, e ela é muito falante, né? Ela já é adulta, mas ela conta uma experiência de teatro na escola, que foi muito frustrante. Porque ela fala, como a gente, né, Marina? E professor também, né, gosta muito de falar. E aí, ela foi chamada para ser a pedra do teatro. E aí ela ficou possessa, porque ela queria falar, e pedra não fala. Então, eu nunca esqueci quando eu assisti esse vídeo, porque eu falei, olha, às vezes a gente mata, né? Certas coisas que a gente faz, e não é intencional, né? Mas é bom a gente conversar entre nós, para a gente não deixar ninguém ser pedra, principalmente aqueles que falam, que gostam de atuar e tal. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, esse olhar, né? Quem gostaria de ser pedra? Aquele que realmente nem queria aparecer, né? Mas ela não, ela queria ser pedra. E aí ela conta outras coisas que ela queria ser. O sonho dela era ser a noiva da festa junina, e ela nunca foi chamada para ser a noiva da festa junina. Então, é muito legal essas experiências que ela conta, né? E que na hora que você falou, a gente tem que ter essa percepção de quem vai ser o quê, ou deixar os escolher, né? Porque senão a pedra quer falar e não consegue. E, na verdade, a gente pode gerar, inclusive, frustração, e que vira algo que se transforma em trauma, né? E não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e colocar o aluno dentro da disponibilidade dele. Mas, geralmente, os pequenininhos todos querem participar, todos querem falar, querem contar.
vou trazer um joguinho que eu acho muito legal com as crianças, né? Inclusive com Fundamental de Anos Fundamentais 2. Aquela sacola que você coloca um monte de objeto que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Fósforo, chaveirinho, que é um disco voador, perfume, e aí eles vão tirando e vão contando a história e vão continuando a história com aquele objeto. Isso é um jogo muito gostoso, bem lúdico. Se você não dá oportunidade para todos irem contar a história, estar lá falando, eles vão ficar chateados, porque os pequenininhos, eles querem participar, todos eles querem falar. A gente, como professor de arte, mais ainda a gente sabe disso, né? Porque você chama a atenção deles, daqui a 5 minutos tem que chamar a atenção de novo. E os pequenininhos, eles não se controlam tanto, né? Quem mais teria uma experiência assim, de anos iniciais para contar para a gente o que desenvolveu e na parte teatral, que é bem gostoso? Ninguém é pedra aqui, tá? Eu não falei que ninguém é pedra, pode falar. Você sabe, Claudinha, que às vezes até uma figuração dá para chamar mais atenção do que um ator? Né? Aquele ator escudeiro que a gente fala, né? O antagonista, ou o escudeiro, aquele secundário, que ele dá para o principal mais destaque. Ele, se ele for bem desenvolvido, ele pode matar o principal. E aí esse secundário se torna o protagonista. Isso é legal até para falar para os alunos. Então, às vezes, não é o fato da atuação, acaba sendo a forma como você vivencia, acaba rolando. Acho que a Maria das Graças quer falar, né? E a Raquel também. Eu também. Ai, vamos lá, Claudinha. Posso falar? Posso falar? Então, eu tive 2 experiências com o ensino fundamental inicial, que foi bem legal de teatro. Foi a primeira vez que eu apliquei, assim. Tinha acabado, foi o primeiro ano que eu trabalhei com ele, e eu lia um livro, contava a história para eles, e depois eu contava de novo, só que eles eram os personagens dos livros. E era bem legal, eles gostavam muito de fazer essa atividade, porque cada um fazia do seu jeito, e todos queriam participar mesmo, né, que eles são crianças, e foi bem bacana também. E eles se divertem bastante. E daí tinha coisa que, às vezes, o cachorro está olhando do lado, mas sem mexer o pescoço. Aí você dava as dicas, aí cada um fazia do seu jeito. Tem gente que não conseguia só olhar de rabo de olho, né, como a gente fala. Mas foi bem divertido. E outra coisa também foi quando eu fiz o teatro de deboche, foi com o 2º aninho. E foi sobre a história de Chapeuzinho Vermelho. E foi bem legal, porque eles criaram o deboche, eu ensinei eles como fazer, né, de uma forma bem prática, cada um fez o seu, e depois eles contavam a historinha. E eles se divertiram muito, queriam até apresentar, mas por fim a gente não apresentou, porque eu fiz em uma semana, eu não tive a intenção de apresentar a história, só queria ver como que eles se sairiam, né, porque eu não tinha essa experiência. Eu achei bem bacana essas duas práticas com essa. Posso falar? Eu ia perguntar. Com certeza, gente. A Fátima? Viu, essa semana eu comecei a trabalhar com os alunos o teatro de sombras. Aí eles tiveram que construir, né? Numa caixa de papelão, eu dei umas sugestões. Colocar papel sulfite, por trás colocar as varetinhas com os personagens. E mandei um vídeo do YouTube para eles terem noção de como eles poderiam construir e algumas sugestões de teatrinho. E está saindo umas coisas muito bonitinhas. Depois eu até posso mandar para a Cláudia, né? E para compartilhar com todo mundo. Eu estou gostando muito. Eu fiquei meio preocupada. Eu falei, nossa, a distância, eles não vão fazer. E eles estão fazendo. Muito legal. Eles amam, né, Fátima? Na verdade, é o que eu falei, o professor de teatro ele não precisa, ele não tem trabalho. O trabalho que ele tem é propor. Você joga e eles trazem, porque eles são apaixonados, ainda mais os pequenininhos. Vamos lá, gente. Eles brincam do faz de conta. Qual que é a brincadeira deles? Se não é brincadeira de boneca, ou de carrinho que bate um no outro, explode e tal.
Aí, tipo, vai montar, você vai ver a criança no quarto dela, ela desce o guarda-roupa, desce as coisas, não tem brinquedo, ela monta o brinquedo. A criatividade é inerente à criança. Aí eu me pergunto, o que a gente está fazendo com a criatividade desses pequenos que anda sendo minado? E aí chega a gente, né, tipo adulto, e não consegue nem sair de uma situação complicada, de repente, no trabalho, que exige essa habilidade, né, que é a criatividade. E eu acho o máximo. Vou dar um exemplo que eu fiz num jogo com os pequenininhos também, que eu não tinha material nenhum e eu queria trabalhar teatro, porque surgiu essa oportunidade. A gente replaneja a aula na hora, né? A gente planeja uma coisa, de repente surge outra, a gente puxa o gancho e vai. Uma coisa que eles amam, pintar a unha com errorex, desenhar, escrever, não é? É fazer o personagem na mão. Você faz o personagem, deixa eles desenharem, fazer aquela bagunça. Mãe não gosta muito, né? Mas com Covid, de repente, até ajuda, porque vão ter que lavar tão a mão para sair tudo. E eles podem criar o personagem com a mãozinha, né? Fazer o desenhinho, tudo, contar a historinha. Mas eu vou frisar a interdisciplinaridade, porque a gente, 2 aulinhas realmente é muito pouco, né? Às vezes eu sinto falta de mais tempo. E se a gente pega o professor de língua portuguesa para trabalhar junto com a gente, nossa, até o diretor vai agradecer muito, porque eu acredito que 80% do problema é por não compreender o enunciado, por não interpretar. E o teatro, ele trabalha justamente isso, né? A Raquel queria falar também, Raquel. É só para contar uma experiência que, assim, que é uma coisa que não, eles têm em casa. Eu fiz assim, eles tinham que levar o brinquedo que eles mais gostavam, né? Um dia na escola, e aí numa brincadeira, utilizando os brinquedos deles, eles montarem o que você acabou de falar, né, Marina? É contar, fazer uma história entre eles. Então, assim, o que tinha o carrinho levava a boneca da outra, e o que tinha o soldadinho cuidava. Então, eles acabavam dando vida àqueles brinquedos juntos, todos juntos, porque eles têm essa proposta de fazer isso, né? A criança tem isso, de dar vida aos brinquedos e brincar, o que você falou de desmontar o quarto, aprender a fazer com que isso também dê para fazer junto, né? Fazer no social. E foi uma experiência muito legal, porque cada um queria dar importância, porque era o seu brinquedo favorito. Então, eles queriam colocar realmente naquele contexto da história, todos, né, da sua devida importância. Foi uma coisa bem interessante, porque você não tem trabalho, é o que você falou, a criatividade dando asa para aquelas coisas que eles têm no dia a dia. É uma experiência bem, bem simplesinha, mas foi bem gratificante para eles, inclusive. Não tenha dúvida, a gente consegue salvar a criança que está com depressão, gente. Eu tive uma aluninha, ela tinha os seus 7 anos de idade, a mãe estava presa, o pai era usuário de droga, a avó que cuidava, tinha preconceito porque ela era negra, e o teatro salvou. Hoje ela está fazendo pedagogia e quer fazer artes cênicas por conta do trabalho do teatro. Por conta disso, porque a gente para olhar a criança está em destaque, e você consegue ajudar, inclusive, a autoestima. Eu vou dar mais algumas ideias de jogos que os pequenininhos amam, e que os maiores do Fundamental também dá para trabalhar. A ginástica dos bichos, né? Você pedir para eles imitarem animais, garça, tartaruga, borboleta, girafa. E aí, quando você junta as crianças e pede para eles criarem animais que não existam, tipo mistura de Pegasus com dinossauro, com tartaruga, e aí eles criam um nome científico e apresentam em vídeo, e aí você dá pontuação, porque eles amam competir, por mais que depois, no final, você fala que todos ganharam pontos, porque aí você também tem que ter um baita jogo de cintura, um equilíbrio, mas
o adolescente e a criança ama competir. E eu digo até os mais velhos do ensino médio também gostam, né? Depois de você criar um festival do minuto, com filmes, porque o hibridismo ele vai de encontro também ao teatro, né? O cinema, os recursos audiovisuais, eles estão a serviço também. E tem mais um joguinho que eu queria compartilhar com você, que é a casinha. Qual criança não gosta de brincar de casinha? Os meninos também gostam. Você pode fazer essa proposta para eles, montarem uma casa, tem até, eu não vou me recordar se é 6º ou 7º ano, que é aquela parte do croquis de planta baixa, né? Eu adaptava o jogo, eu pedia para eles montarem uma casa num espaço pequeno e com objetos que não tem nada a ver com a função original. Então, eles criavam um chuveiro com uma cadeira virada de ponta cabeça, as carteiras delimitavam a sala, e aí contavam uma história da casinha. Família, gente, é um tema muito legal de ser trabalhado, inclusive para a gente trabalhar os valores, né? A gente trabalhar a integridade, a gente trabalhar algumas virtudes que são tão importantes e carentes nos dias de hoje. Então, se a gente pegar esse tema da família, ele acaba sendo realmente terapêutico. Alguém mais gostaria de compartilhar? Joseli e Cleide. Pode falar? Pode falar, Cleidoca. Oi. Então, a minha experiência com teatro é de muito tempo, porque eu trabalho numa escola de tempo integral, ciclo 1, e no final do ano sempre eles pedem, né, a coordenação, que a gente monte alguma coisa com todas as crianças. Mais ou menos mais de 100 crianças. Então, para mim, foi um desafio muito grande no começo. Eu tinha que pôr todo mundo no palco, então eu resolvi fazer um musical, porque para falar todos não tem como, né? E com o passar dos anos, a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Então, mas é muito gratificante. As crianças realmente, elas gostam muito, e como eu tenho bastante tempo na escola, porque eu trabalho tanto de manhã como à tarde, eu posso ensaiar. Então, eu tiro uma vez por semana para fazer esse teatro, ensaiar o teatro, né? Então, a gente ensaia durante um ano inteiro. E para eles é muito legal. E eu fui aprendendo, né? Com o passar do tempo, eu fui aprendendo. E agora, nesse momento que estamos, né, que a gente está em casa, esse que a Cláudia falou, realmente eu peguei e falei, o que eu vou fazer com essas crianças, né? Então eu joguei a proposta segunda-feira para eles. E tá saindo coisas assim incríveis, com panela, alguns quiseram fazer com brinquedo, mas eu pedi que não fizesse só com brinquedo. Então tá saindo até cenário. Então tá muito legal. Eu já trabalhei com fantoche, agora já trabalhei com sombras, né? E a gente está inventando a cada dia um pouquinho. Obrigada, viu, gente, pelas contribuições. Foram muito boas. A Joseli também quer falar, Claudinha. Vamos lá, Joseli. A gente não está te escutando. Ah, que pena. Escreve lá no chat, aí a gente lê, né? Gente, Cleide, pessoal, eu me disponho, viu, Claudinha? Como eu dou aula já faz muito tempo, tem muito jogo, muito material para diferentes faixas etárias. Me proponho, inclusive textos, né, para final de ano, porque acho que faz 20 anos que eu construo textos ao finais de ano. Autos de natais, assim, absurdo, um monte, né? Todo tipo de historinha de Natal, que eles amam, de contos de fadas. Me proponho a dividir esses textos. Muitos textos são da minha autoria, porque, como eu falei, a gente tenta agradar todo mundo, principalmente os pequenininhos, e como
a minha ênfase maior é no teatro pedagógico, então eu sempre divido as falas quase que igualmente, né? Uma coisa legal é você estar dividindo várias esquetes e montar uma peça grande e única, né? Você faz um costurado, onde as ideias acabam entrando uma nas outras, e aí você consegue colocar os 100 alunos com fala. Se bem que não serão todos que vão querer, né? Mas acaba sendo assim. Eu vou passar... A gente quer muito. Oi, Claudinha. Muito. A gente quer muito, a gente faz muito isso, até eu preciso dar uma puxão de orelha, né? Na Clei, na Raquel, porque vocês não fazem ideia. Eu fiquei sabendo na Ruth, fiquei sabendo agora, a Fátima. A Fátima, a gente estava sem contato dela. Hoje, graças a Deus, vai dar certo, viu, Fátima? Mas a gente precisa um mandar para o outro, a gente precisa um dar ideia para o outro. A gente tem aquele grupo que é muito forte, muito gostoso para isso, tá bom? Na continuidade, Claudinha, acho que tem um microfone aberto, por isso que foi cortando, foi picotando a sua fala. Não sei se todo mundo entendeu bem a Claudinha, mas, Claudinha, se você puder me colocar no teu grupo, assim, quando alguém precisar de alguma coisa, grita que eu jogo o jogo para vocês. Ah, queria alcançar a idade tal, você tem alguma coisa nesse sentido, alguma brincadeira musical? A gente manda lá para vocês, tá bom? E, assim, em época de pandemia, eu acho que é vídeo mesmo, não tem o que fazer, né? Eu gostaria de falar. Silvia? Posso dar um tempinho? Então, é o seguinte, eu não dou aula, né? Eu dou aula para o colegial, a 9ª série. E a gente fala da experiência, né? A gente tem trabalhado quando começou a pandemia, então foi um desafio. E eu sempre gostei muito de teatro, então eu trabalhei também, né, nas minhas aulas, né, além do cinema, da música, a dança, o teatro. E eu me lembro, na época da festa junina, eu pedi para eles fazerem a sua festa em casa, né? E aí eles fizeram cenário, e aí tinha os quitutes, eles se vestiram, né, de caipira, dançaram. Então eu tenho um material muito bom. Eu fiquei muito assim feliz em corrigir aquela matéria, né, pelo Pré-Zoom. E teve uma aluna, ela promoveu uma festa na equipe dela. E ela me convidou para a festa, sabe? Então a gente também, né, coloquei chapéu e tal. Nós até dançamos. Eu dancei aqui na sala e elas lá. Então foi uma experiência muito bacana. Eu queria comentar, não sei se a Maria de Lourdes Cega vai ficar brava comigo, mas um trabalho que ela fez numa escola que eu estava dando aula, dei aula há alguns meses, e ela fez uma intervenção artística, e eu fiquei muito emocionada, eu não esqueço, viu? Eu achei muito bonito. Bom dia! Lá na Escola Benedita, ela fez os alunos, sabe, declamarem poemas de Fernando Pessoa, eles estavam todos vestidos, o menino de cartola, sabe, ele falava no ouvido, ele tinha um canudo comprido, ele falava no ouvido das pessoas, na hora do intervalo ali, da hora do lanche, ela entrou com eles vestidos, eu achei aquilo maravilhoso, sabe, eu queria, né, já falei, eu cheguei para ela e falei, nossa, que coisa linda, parabéns. Obrigada, que lembrança boa! Que lembrança boa, adorei! Então, foi muito lindo. Saudades dos alunos, saudade dessas apresentações nossas também, né? Então, eu estou trabalhando a intervenção, né, urbana no primeiro ano, no segundo ano, então eu acho assim, uma ideia que pode estar alegrando, né, as escolas. E até dá para fazer, né? Eu acho, de vídeo. Estou até notando que estou tendo umas ideias da gente estar fazendo essa intervenção, sabe? Chegando, né, numa reunião comum, né, que está todo mundo compenetrado, né? Prestando atenção e tal, a gente chega com alguma mensagem assim, inovadora, né? Com cenário, com figurino. Então, é isso. É muito bom falar de teatro. É verdade. Isso mesmo. E está tendo uma iniciativa em São Paulo do Teatro Alfa,
Eles estão fazendo curso de teatro para professores. Eu participei da 2ª edição. E eles estão abrindo a 4ª edição agora. Então, eu vou aqui procurar o link e vou passar para a Cláudia. Tá bom, Claudinha? Eu prometi para você, vou ver se eu cumpro hoje, tá bom? Era só isso, obrigada. Passa no nosso grupo, que daí já fica para todo mundo, tá bom? Tá bom. Quem se interessar, tem o link. Tá? Obrigada, Silvia, pela contribuição, viu? Muito obrigada, Maria de Lourdes, que legal o seu trabalho, eu acho isso fantástico. E essa troca tem um motivo, na verdade, tá, gente? Tá lá no meu último slide, mas eu vou falar já. Que as trocas de experiências, de sucesso, aliás, foi até pesquisa minha de TCC, eu até gostaria de estar entrando em mestrado nesse sentido. Quando a gente troca experiência de sucesso, quando a gente narra algo que aconteceu conosco, a gente se enche de gás novamente, a gente se motiva para continuar. Essa troca de experiências de sucesso, né, pequenas experiências, grandes sucessos, fazem com que a rede se fortaleça. É assim que um adulto aprende, né? Eu falei, puxa, como trabalhar esse assunto com professores, com adultos? Porque adulto, ele só vai aprender algo se for do interesse dele, começo de conversa. Se não for do interesse dele, ele liga lá o vídeo, até pode ter alguém aqui assim, fazendo outras coisas e não estando exatamente no ATPC, mas se a gente fala das nossas experiências, a gente traz o nosso conhecimento, isso se multiplica em aprendizagem, isso é muito rico. Eu acho fantástico essas trocas, porque um ajuda o outro, e onde eu tenho dificuldade, o outro pode estar trazendo também. A Joseli, ela escreveu aqui no chat, porque ela está sem áudio, que no Paulo Turola, ela fez com os pequenos, depois de teatro, fez fotos, e ficou tipo uma telenovela. E eles amaram ver as fotos. Na verdade, as crianças amam o resultado. Eu falei que o resultado não é tão importante, mas ele é importante. O processo, ele é mais importante, mas o resultado final também é muito legal. E a telenovela, né, que é a parte de fotos, de cenas, eu acho isso muito legal. E tem a radionovela também, né, que eu acho que é 9º ano, se não me falha a memória, e que as crianças podem estar fazendo a história através de sonoplastia. Para os alunos que morrem de vergonha, esse recurso de fotografia e de áudio é mais fácil do que estar ali no ao vivo. Ah, mas tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês. A molecada hoje sonha em ser o quê? Qual é a profissão do futuro? YouTuber! Eu quero ser YouTuber, né? Então, se você lançar essa ideia também, trazer um assunto, um tema, isso já é teatro, gente. Por mais que seja ele. O que é o clown, se não é a sua essência sendo exposta, né, sendo aberta ao máximo, né? Ele chega quase ao ponto do ridículo, mas ele não é ridículo, é cômico. Então, acaba sendo uma linha muito tênue, né, entre o ridículo e o cômico. É por isso que eu falo, eu acho que realmente a arte, o teatro, ele acaba salvando. Eu vou para o Fundi 2, tá? A gente estava nos anos iniciais, tem o Fundi 2 e tem o ensino médio. E aí as trocas de experiência também. Eu espero que não esteja cansativo e pesado. Deixa eu compartilhar. Olha, vendo no chat que está todo mundo votando. Ai, obrigada. Eu acho que é o que realmente está todo mundo esperando, né? Porque você está trabalhando com a prática. E é isso que a gente tem mais dificuldade. Pelo menos eu, que sou formada em artes visuais, né? Então, a prática do teatro de verdade dentro da escola, e ainda mais nos tempos remotos. Então, essa troca nossa, essa nossa conversa, eu acho que está sendo muito boa. Eu acho que vai ajudar muito. A gente já está finalizando praticamente o bimestre, mas a gente leva isso, é uma formação, né? Então, para outros anos, porque a gente vai ter aí por vários anos esse mesmo material. Então, cada vez que a gente for tendo formações, a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai cada vez tendo mais ideias, né? Então, parabéns, está sendo muito bom. Fico contente que a gente possa estar dividindo um pouquinho, era esse meu objetivo.
Anos finais, fundamental. Fase, 8º ano, 9º ano, hormônios à flor da pele, né? Essa parte de conotação, inclusive sexual. Como desenvolver o teatro com esse pessoalzinho que é fogo? Gente, um segredo que eu trago até de grupos de escoteiro, enquanto eu era chefe e que eu trabalhei. Eles amam, por mais que pareça que não, mas eles amam regras, eles gostam de disciplina. Por que o jogo é tão interessante para eles? Porque tem regras. E se as regras não são seguidas, a coisa não flui. Então, gente, como eu falei, o professor, ele é o mediador, né? Ele joga a proposta para os alunos. E ele tem que apresentar tudo desde a primeira aula, um cronograma organizado. Olha, vocês têm de tal a tal dia para escrever o texto teatral em cima de tal assunto, explica como se escreve o texto teatral, é feito em equipe, vocês dividem entre vocês no grupo o que cada um vai estar fazendo, quem vai fazer o cenário, quem vai fazer o figurino. Aí, em época remota é mais trabalho, eu sei que acaba sendo não tão colaborativo, não tão em coletivo. Mas mesmo estando cada um em sua casa, se cada um faz uma parte, tem aquele que vai editar o vídeo, aquele que vai montar o texto, aquele que vai atuar e aquele que vai estar gravando outros assuntos. E depois o cara que vai editar junta tudo e apresenta para o professor. É muito importante o professor ter bem claro o que ele vai pedir, a organização da aula, o cronograma e as regras para o pré-adolescente. Porque se você não delimitar essas disciplinas, essas regras, a gente se perde. Inclusive para o final, né? Para o processo final, para a apresentação final. Alguns jogos que eu gostaria de estar trocando com vocês até em época remota também. Fund 2, eles amam se vestir de personagens que não são eles. E aí a ideia é guardar roupa do pai, da mãe, da avó, do vô, deles se montarem, criarem um outro personagem, apresentarem monólogos feitos em vídeo. Você pode dar um tema específico ou não, e até mesmo, exemplo, 5 palavras que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou dar exemplo dessas 5 palavras. Vampiro, banheiro, que a parte, assim, Freud explica, né? Você sempre coloca alguma coisa da parte fisiológica, que eles gostam bastante. Então, banheiro, vampiro, celular, telhado e lua. E aí eles têm que criar uma história com essas 5 palavras, com outro personagem, e apresentar o vídeo para vocês. Isso é um jogo bem legal, bem rápido, e tem também uma apresentação final, que pode ser feito individual ou até mesmo no coletivo. Não necessariamente ele precisa aparecer no vídeo, porque na pré-adolescência eles já ficam com muito mais vergonha, nem todos querem atuar, nem todos querem aparecer, mas você pode estar oferecendo outras maneiras dele estar desenvolvendo o teatro, né? Tem o jogo do onde, que eu sou apaixonada, até vou interromper o compartilhamento. Autores que podem ser utilizados, eu gosto muito de João Falcão, o Miller Fernandes, Teatro da Juventude, aquela coleçãozinha antiga, nem sei se existe mais, tem muitos textos lá que dá para serem utilizados. Deixa eu voltar aqui. Desculpa essa ida e vinda, né? Mas eu queria ver também a reação de vocês e para a gente ter essa troca nos anos finais, no fundamental. Então, eu gostaria de... Marina, a gente vai poder compartilhar esses slides com eles, tudo bem? Com certeza, sem problema. Ele está meio genérico, né? Porque eu fui anotando o que eu ia falar e não exatamente escrevendo tudo. A gente é mais visual, né? Não tanto escrita. Não, mas ficou excelente. E aí, então, eu compartilho no grupo com todos. Aí vocês não precisam se preocupar tanto em ficar anotando, né? Como você deu algumas dicas de autores e tal, então eu vou compartilhar no grupo, tá bom?
Obrigada. Legal. Eu vou falar do jogo do onde, gente. Esse jogo nossa, vai uma aula inteira. E se você der uma aula, eles vão querer todas as aulas. Isso para anos finais, ensino médio, é muito gostoso mesmo. Jogo do onde, o nome já diz, é lugar e não ação. É um jogo de mímica. São divididos 2 grupos, estilo queimada, né, o campo queimada. Eu uso sempre... outra coisa importante que eu esqueci de dizer. Para dar aula de teatro, conversa com o seu diretor, né, coordenador, explica que a aula ao ar livre é muito melhor, uma que o som não vai ficar tão parecendo bagunça, né? O teatro, na verdade, é uma bagunça organizada. E outra que você acaba tendo mais liberdade para estar desenvolvendo sua aula. Mas antes de sair, combine aquelas regras, deixa bem claras as regras, porque senão eles acabam extrapolando, sumindo e tudo mais. Deixa antes o jogo passado em sala para depois ir ao ar livre, né? Agora, com época de pandemia, nesse contexto, a gente não precisa se preocupar. O jogo do onde? Funciona o time como uma queimada, né? Tem a parte do morto e do vivo. É o time A e o time B. E assim, os times, eles têm que escolher um lugar. O lugar, ele não pode ser lugar fácil, tipo na praia ou na lua. Isso é muito fácil. Lugares complexos. Exemplo, dentro do cérebro de um ET. Embaixo da unha encravada da diretora. Dentro do liquidificador com gelatina de morango. Tipo, é bem complexo mesmo. E aí eles vão fazer a mímica para o outro time. Fazendo a mímica, só que sem combinar a mímica, é tudo de improviso. Além de tudo, é um jogo de improviso. Eles fazendo a mímica, o outro time vai falando. Quando o outro time acerta, eles correm para pegar o time que estava fazendo a mímica e puxar para o campo deles. Só que se eles passam para o lado do morto, aí se aquele time B que estava adivinhando a mímica passar para lá, eles puxam ele e fica para lá. É quase um cabo de força mesmo, tem que tomar cuidado, mas eles gostam muito e eles não extrapolam tanto não, desde que as regras sejam bem faladas. E ganha o time que tiver mais pessoas. Só que, às vezes, eu fico do time A 5 brincadeiras, depois eu fico no time B até o final do jogo, e vai mudando, e é muito rápido, e é muito gostoso. Então, você trabalha coordenação motora, você trabalha criatividade, você trabalha improviso, você trabalha infinitas possibilidades com esse jogo que é de lugar, né? Não é ação em si. Se a mímica tá ruim, você pede para melhorar, e aí eles mudam, aí o time... A mímica tá ruim, então o outro time escolhe alguém para passar para lá. E essas regras, essas adaptações, vocês mesmos podem estar fazendo. Tinha um programa de TV também, é tudo improviso, é antigo, mas tinham vários jogos lá, que ensino médio é muito legal, e para anos finais também, né? Só vale perguntar, por exemplo, eu só posso perguntar e o outro não pode responder, se responder joga para o outro, e isso mesmo no online dá para estar fazendo essas brincadeiras, né? Das legendas, isso é fantástico, você pedir para ele pegar um vídeo, baixar o vídeo e fazer uma dublagem em cima daquele vídeo. Mudar totalmente o contexto da conversa e tal. Gente, eles sabem fazer isso. Eles sabem até pesquisar programas de edição de vídeo. Na verdade, eles estão bem na frente da gente, né? Eles já nascem com o dedinho na tela, né? Do computador e do celular. Então, são ideias que eles gostam muito. Eu gostaria de saber se tem professores que poderiam enriquecer com jogos, né, com ideias para anos finais, né? Depois a gente fala do MED, que aí eu vou para a parte de intervenção, cênica, teatro de rua, que aí eu vou para essa parte também do hibridismo e tecnologia. Vamos falar dos anos finais ainda um pouquinho. Quem poderia estar compartilhando com a gente, lembrando que é a fase acho mais delicada da construção da personalidade, né?
que leva-se muito a sério bullying, que leva-se muito a sério melindre, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não desconstruir, né? Para trabalhar essa construção da criticidade, da cidadania, temas que a gente pode utilizar, ciências, que a gente pode estar utilizando as outras disciplinas também para estar desenvolvendo o teatro. Eu volto a falar da interdisciplinariedade, que eu acho formidável, porque aumenta o nosso tempo em aula, inclusive, e a gente favorece nos conceitos e nas habilidades que as escolas tanto buscam recuperar. Claudinha? Marina, eu sei que todo mundo deve ter alguma coisa para contar, mas como a gente já está há 10 minutos, eu acho que seria interessante você já falar do ensino médio, porque senão vai faltar. Tá certo. Vamos lá. O Titi, que a gente adora. Né? Desculpa, gente, eu empolgo, né? A gente tem bastante professor que é só de ensino médio, então eu acho interessante a gente fechar com o ensino médio, tá? E depois, se a gente tendo tempo, a gente retoma os anos finais. Certinho. Bom, ensino médio são os mesmos jogos dos anos finais, né, que a gente pode estar trabalhando, e indo além, a parte de improvisos também, mas a gente utiliza o hibridismo, a tecnologia, a intervenção cênica. E aí, gente, tudo dá para ser feito. Eu vou dar uma ideia aqui, o ensino médio ama de paixão, não é caro, é barato, a hora que voltarem no presencial, eles podem estar fazendo o mesmo em casa, que é a vitrine viva, de estátua, né, estátua viva. A maquiagem, a mais fácil para estar sendo feita, e é muito legal, é a pasta d'água, que compra-se em qualquer farmácia, e eles podem pintar o corpo inteiro com ela, usar o TNT branco, inclusive passar no cabelo, jogar talco no cabelo só para dar uma sentada, ou farinha de trigo mesmo, e fazer essa intervenção com eles. De você marcar um dia e todo mundo se vestir de vitrine viva, ir para as ruas e fazer esse trabalho é muito legal. Eles amam, de fato, estar, né, em evidência também. Nem todos vão querer estar desenvolvendo essa parte, mas eu esqueci de dizer que, geralmente, os alunos que dão mais trabalho, aqueles piadistas, os mais chatinhos, os que têm mais dificuldades, inclusive, são os que melhor vão em teatro, tá, gente? Só para ressaltar isso. Então, lance para eles, porque às vezes o que falta para eles é uma oportunidade de responsabilidade. E quando você traz para esse aluno, essa oportunidade que, de repente, nunca ninguém ofereceu, ele vai te surpreender. E vai surpreender a todos. E aí que eu falo que, às vezes, o teatro realmente pode estar salvando, né? No ensino médio, eu acredito que dá para utilizar mais o cinema, o hibridismo, a edição de vídeos, realmente a tecnologia. E a intervenção cênica que eles podem estar pensando e fazendo no bairro, fazendo algo, e fazendo essa montagem, gravando, enviando para vocês, como arte contemporânea, isso é muito, muito bacana. Aqui a gente pode estar usando a teoria bretiniana, né? Alguns clássicos também, Machado de Assis, e adaptações que eles mesmos podem estar fazendo. Shakespeare eu acho muito legal para ensino médio, para a gente poder estar trabalhando com os alunos. E sobre esses personagens e o monólogo, o ensino médio também acaba trazendo. Eu trouxe 3 fotinhas aí, né? A gente trouxe um pouco mais de teoria também, na parte do teatro grego, apesar de não estar, mas porque foi interesse do ensino médio, de algumas salas que eu trabalhei. E a máscara de gessada no ensino médio é muito legal, dá para ser desenvolvida mesmo em ensino remoto, explicando para eles da vaselina, né? Tem que passar bastante nos cílios, na sobrancelha, para não sair. E em 2 pessoas eles conseguem fazer essa máscara de gessada.
e está desenvolvendo alguma história, uma escrita. Eu sempre volto a falar que, por teatro ser uma arte bem completa, não só a apresentação, a encenação, mas também a escrita, o figurino, o cenário, a sonoplastia, e nos tempos de hoje, para o ensino médio, a edição de vídeo. Então, dá para desenvolver, por exemplo, grupos de 6 a 8, que eles mesmos podem se escolherem entre si, coisa que no ensino fundamental é a gente que determina, porque a gente já conhece mais ou menos a sala, então a gente coloca sempre aqueles 2 mais danadinhos para atuar, aqueles menininhos que já escrevem melhor para coordenar a escrita. No ensino médio, a gente pode dar essa autonomia para eles escolherem com quem quiserem fazer. E eles também podem fazer sozinhos. Sempre abrir o máximo de possibilidade para os alunos, dar essa liberdade, essa autonomia. Se a gente cobra do aluno essa livre expressão, essa liberdade, por que não dar também essa oportunidade para eles, né? Tem as fotos que são figurinos inteirinho feitos de reciclagem aí embaixo. A menina de saia amarela era daquela antiga listel, sabe? De lista telefônica, caixinha de leite, jornal, papel higiênico. Enfim, gente, você pode pedir, por exemplo, um monólogo do ensino médio, onde a roupa deve ser feita inteiramente de forma reciclável. E aí um vídeo falando um assunto específico da atualidade. Exemplo, política. Que eu acho muito importante a gente estar trabalhando assuntos assim também. Essa parte é meu último slide, viu, Claudinha? Que aí, só para confirmar sobre essas trocas de experiência de sucesso, que a experiência, o conceito de experiência é mediação fundamental para compreender o conhecimento, e os jogos é o que trazem a experiência, inclusive no teatro, e essa troca nossa, inclusive, também ajuda muito, porque é entendida como ação refletida, intencional, planejada, que requer a percepção dos fins para que seja possível julgar os meios e os produtos a serem criados. A experiência de conhecimento só é de fato experiência quando aquele que se põe a conhecer tem a oportunidade de perceber integralmente objeto a ser conhecido. E aí eu abro um parênteses, vivência, né? De estabelecer relações diversas com o que já sabe, o repertório poético individual de cada um, as culturas, com outras experiências, com signos já construídos e com hipóteses que poderá, então, produzir. Requer uma ação ativa do sujeito que aprende, e um pensar e agir compreendendo o todo. E aí, em outras palavras, para a gente aprender, a gente precisa realmente ter sentido, né? Deve haver sentido em tudo que a gente está vivenciando. E os meus slides terminaram, porque eu quero mais trocas de experiência, tanto nos anos finais, quanto no ensino médio. O APPC é até as 10h30 ou é até as 10, Claudinha? Estou na dúvida agora. É até as 10, mas se você quiser continuar um pouco mais, não tem problema, porque está sendo... não vou judiado, pessoal, desculpa, eu cheguei até as 10h30. Depois eles me matam bem. Isso, você não conhece as peças. Não, a gente é professora, a gente sabe. Tem muitas coisas para ser feitas também. E cá entre nós, a angústia que a gente vive, né, Claudinha, por conta do remoto, parece que nos sobrecarregou. É muito mais coisas para serem feitas. Para planejar, para organizar, para responder. Às vezes a gente está lá 11 horas da noite e está trabalhando. Então... o profissional comprometido, acredito que está um pouco sobrecarregado nesse sentido. Cláudia, poderia dar uma palavrinha? Claro, Raquel, fique à vontade. Então, eu acho a Marina incrível, já trabalhamos, né, Marina? Já estivemos bem próxima, Cláudia também. Parte da minha equipe do Redfor. A gente abafava, né? Vamos falar a verdade. Viu, pessoal? Mas assim, eu achei muito legal, assim, uma parte muito gostosa de trabalhar, e eu estou desenvolvendo também com os alunos. Eu tenho do 9º ano ao ensino médio, todos eles estão fazendo algumas coisas, e eu acho que os meus colegas também devem estar.
Que tal, Cláudia, se o ATPC da semana que vem ficasse para fazer algumas mostras desses trabalhos? Olha, a minha ideia era essa. Não para a próxima semana, porque eu tenho uma TPC especial. Não para a próxima semana, nós estamos em semanas alternadas, né? Não sei se vocês perceberam. Semana A e semana B. Tem uma semana que a gente não tem a TPC diretoria de ensino, porque são aquelas formações de recuperação que o Centro de Mídias que se comprometeu. E então, daqui 15 dias, eu tenho uma TPC especial. E na outra, eu tinha pensado em fazer isso, Raquel. Então... Tudo bem, agora a gente já fez, são ideias para os próximos anos, mas é legal a gente ver o que foi feito, né? Sim, eu acho que complementa. Porque vocês não têm colocado no grupo, né? Tem saído coisas muito boas, a gente fica sabendo, mas a gente não tem visto. Então, gostaria de ver, né? Não posso ir às escolas agora, então vocês têm que mandar para que eu veja também, né? Para que eu valorize. Outro dia eu mandei para o Povinha lá de São Paulo algumas coisas que vocês mostraram para mim. É importante sair dos muros, né, da escola, sair da telinha agora, para que todos vejam, né, o que foi feito, né? E às vezes fica dentro do computador de vocês. Então, tá todo mundo intimado, inclusive o Carlos com a Joseli, tá? A mostrar para a gente o que vocês têm feito. Eu sei que muita gente já faz isso, né? É importante, porque essa troca, gente, é fantástica. E eu já tinha pensado nisso, Raquel, e agradeço você pela ideia, tá? Obrigada. Porque eu acho importante. Só comentando, né, com a Marina, eu nunca tinha trabalhado muito Bertold Brecht. E agora, nessa pandemia, eu estou usando bastante as ideias dele e eu tive, assim, umas respostas legais no Teatro Tableau, né, que é o teatro imagem. Alunos fizeram umas imagens incríveis, congelada, e aí dá uma leitura enorme que eu posso estar passando depois para vocês. E com o terceiro ano, eu estou trabalhando aquele que diz sim, aquele que diz não. Mas eles têm que pegar um assunto da atualidade, aquilo que a gente segue o fluxo, volta às aulas agora, é o fluxo. Não volta, então justifica por que não, entendeu? Então eu peguei assunto bem contemporâneo, assim, da vivência deles, para eles trabalharem a reflexão. E esse daí ainda não está pronto. Segundo ano, foi pedido no projeto da Escola de Amparo, faz parte do Setembro Amarelo. Então, eles estão fazendo uns videozinhos de teatro de sombra, mas assim, com a própria imagem. Está ficando show de bola também. Os primeiros anos também estão trabalhando, o primeiro ano está incrível, gente. Eu achei que ia sair uma coisa infantil e não saiu. Eu estava trabalhando lendas indígenas com ele para finalizar a cultura afro e indígena. Aí eu pensei, né, já que vou dar teatro, vou basear numa coisa que junte as duas coisas. Aí eu peguei todas as lendas indígenas e eles estão fazendo teatro de sombra. E estão apresentando entre ontem, hoje e amanhã são apresentações. E umas coisas assim, porque a gente fez narrativa da história, mudando a lenda, não deixando a lenda pela lenda, né? Recriando algumas falas, algumas interpretações a mais, sem fugir do contexto. Ficando muito incrível também, porque eles, a maior dificuldade, lógico, foi editar, né? Teve ontem com um aluno à noite, ele ia apresentar hoje, à noite ele mandou assim para mim, eu estava dando aula. Dona, nós não estamos conseguindo editar em grupo, porque cada um está numa casa. Eu falei assim, tá bom, então não estão conseguindo, estou dando aula e edite sozinhos. Aí, quando eu coloquei sozinhos, ia complicar a vida deles, né? Aí, de repente, depois que eu terminei a aula, eu fiz assim, e aí, você conseguiu montar? Eu fiz para eles, né? Nossa, dona, que resposta que a senhora deu, mas a gente deu conta. Eu falei, olha, se eu falasse assim para vocês, não tem importância, vocês iam desistir. Quando eu coloquei uma situação assim, não tá conseguindo, então faz sozinho, que aí não teria como falar que não ia conseguir, vocês deram um jeito, né? Então foi a superação. Então vamos jogar isso aqui para o projeto de vida, superação. E aí tá ficando assim bem gostoso, sabe? Trabalhar com eles assim, porque,
Lógico, tem problema, como todo mundo, dentro da sala de aula também a gente tem. Não tem como falar que não tem, porque sempre vai ter aquele um que só arruma pelo em ovo para não fazer nada, né? Mas, de uma forma geral, tá bem interessante os trabalhos. E obrigada pela oportunidade aí. Aqui no chat tem outras experiências bem legais, por exemplo, o jogo do detetive, é bem legal, tem várias variações deles também, e que foi trabalhando dos olhos fechados, e aí pisca e morre. Tem um esquema também de ensinar a mentir nesse jogo do detetive, mas depois é tempo para outra TPC, que é da parte do ator, né? O ator é um mentidor. Sobre o ensino médio, eu queria também acrescentar os vídeos, né? Igual o professor Rodrigo falou dos vídeos de cenas curtas, tem stop motion também, e a criação de website, que de repente em grupo eles podem estar alimentando e está divulgando, né? A divulgação dos trabalhos dos colegas, inclusive de professores, e também dos alunos, acaba sendo uma valorização bem importante. E aí, depois, Claudinha até me propôs a gente conversar sobre isso, de repente fazer mostra de vídeo dos alunos, né, dos trabalhos dos colegas, a gente colocar, de repente, no canal do YouTube, acho que é bem legal. Marina, só um minutinho, eu já falo sobre isso com você. Eu estou vendo que algumas pessoas já estão saindo. Por favor, antes que vocês saiam, coloquem no chat para mim, tá? Como lista de presença, nome e escola, tá bom? Outra coisa, como a Marina disse, o nosso chat está muito chique. Vocês colocaram ali, muitos não falaram, mas colocaram ali experiências e ideias muito legais. Então, o que eu vou fazer? Eu recebo esse chat junto com o vídeo no meu e-mail. Então, eu vou disponibilizar no nosso grupo o chat, que lá tem algumas ideias muito legais, inclusive nomes de grupos teatrais e alguns links e tal, e que às vezes depois vocês não vão ter acesso. Então, eu vou disponibilizar para vocês o chat também no nosso grupo, tá bom? E quem ainda não está e quiser fazer parte do nosso grupo, é só colocar o número aí para mim, tá bom? A Marina, então, vai ser nossa nova amiga de grupo, tá? E eu quero agradecer, viu, Claudinha, a oportunidade e a paciência dos colegas de me ouvirem, de estarem aqui, enfim. Desculpa que eu falo muito, mas essa coisa de artista, arteiro, né, que gosta de compartilhar, enfim. Muito obrigada pela paciência, obrigada pela oportunidade. O que precisarem, me coloco à disposição. Marina, nós é que temos que agradecer sempre a sua contribuição, a sua parceria, tá? A sua competência, e eu tenho certeza que todo mundo vai levar do dia de hoje muitas informações, muita formação, tá? E agradeço demais. Isso que você está fazendo não tem preço, tá? Não tem como a gente pagar, só as nossas orações e os nossos agradecimentos, tá bom, querida? Muito obrigada, de coração mesmo. Obrigada, gente. Claudinha, eu vou querer essas ideias todas no chat, achei o máximo. Tem várias ideias muito legais aí de colegas. Obrigada. Você vai fazer parte do nosso grupo, então aí você já vai ver lá também, tá? E eu te passo se for necessário. Tá bom? Então, gente, agradeço a todos, né, o dia de hoje, as contribuições de vocês, e estamos juntos, o que precisarem de mim, vocês sabem que podem contar, tá bom? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, muito obrigada pela parceria. Boa semana. Boa semana para todos. Restinho dela, né? Tchau, gente. Obrigada, boa semana. Tudo de bom. Parabéns, Marina. Muito obrigado. Valeu, Obrigado, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, Marina, agradecida. Gratidão por tudo. Eu que agradeço. Obrigada pelas contribuições. Obrigada, gente. Obrigadão. Obrigada, Marina. Obrigada a todos. Obrigada. Até mais. Obrigada a todo mundo pelas contribuições. Obrigada, viu, Marina? Muito obrigada. Bom final da semana. Eu que agradeço. Para vocês também. Tchau, Obrigada, Cláudia.
Eu que agradeço a vocês, meus queridos. Obrigada, Marina. Obrigada, Cláudia. Tem que ser ótimo. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Beijo. Claudinha, eu coloquei o link do curso do Teatro Alfa aqui também no chat e mandei no grupo, tá bom? Tá bom, querida. Obrigada. Um bom dia. Marina, se você precisa, eu sei que você tem escola para ir visitar hoje, né? Fique tranquila, pode ir, minha querida. Eu te acompanho. Nesse momento eu preciso mesmo de Deus para acompanhar, para a gente fazer essas visitas, né? Uma retomada. Muito obrigada. Um grande beijo para vocês, gente. Beijo. Tchau, tchau.